Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso ciclo de encontros, que tem como tema principal a educação infantil humanizada aqui na cidade de Balneário Camboriú, né? A infância respeitada em sua essência. Eu sou a Fernanda, né, e o Daniel, então hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do Jardim Jataí, o dia a dia dele, né? Lembrando que no encontro passado, no primeiro encontro, nós abordamos o assunto criança, né? Que é a criança na visão desse jardim que traz a pedagogia Waldorf, né, como fundamento, a antroposofia. Então, falamos um pouco da criança e da visão que a antroposofia traz a respeito do ser humano. Então, vamos começar, sejam todos bem-vindos, vamos saborear, como disse o Daniel, no último encontro juntos, esse momento. Lá no fundo, bem profundo, no escurinho do mundo, vivem os anõezinhos. Eles rodopeiam, eles dão cambalhotas, eles gostam de dançar. Trabalham os anõezinhos, lapidando cristalzinhos. Tchim, 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 tilintam as pedrinhas. Tum, 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 batem os martelinhos. Tchim, 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 tilintam as pedrinhas. Tum, 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 batem os martelinhos. Trabalham com afinco. Todos os anõezinhos, lapidando cristalzinhos. Da terra surgiu, a terra voltará para os anõezinhos bem cuidar. Então, a gente abre, né, essa noite, assim, trazendo uma imagem para vocês, uma imagem, abrindo uma porta já, né, para vocês colocarem os seus pés dentro do jardim, desse momento, que é o momento do conto, né, então, eu trago hoje o conto, né, o estilo de conto que a gente traz para as crianças pequenas do maternal, que são os gestos, né, essa fase que a criança vive, é o que ela recebe, né, sem histórias muito longas, mas que tem um conteúdo que tem uma base, que tem por trás né, agora nós estamos vivendo o outono, então eu trago uma imagem que a gente traz para as crianças, né, uma delas, do outono. E eu convido o Daniel, né, para abrir portas e janelas do nosso espaço e contar um pouquinho mais, né, sobre o nosso dia a dia. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não participou do primeiro encontro, meu nome é Daniel, estou no terceiro ano já trabalhando no Jardim Jataí. E hoje, então, vamos compartilhar o dia a dia da pedagogia Waldorf aqui no nosso jardim, localizado bem no centro da cidade de Balneário Camboriú. Inclusive, convidamos para vir conhecer. Temos o nosso contato ali do WhatsApp, tanto no site, como também ali no Instagram.
se encontra facilmente ali para entrar em contato e querer vir nos conhecer pessoalmente, dar uma olhada no ambiente, conversar com os pedagogos, serão muito bem-vindos. Vou começar com um verso de um escritor alemão, Goethe. Duas graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão lindo é feito da vida uma mescla. Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando te liberta. Uma frase, então, que pode nortear, após, então, esse verso de Goethe: a criança precisa aprender a respirar. Todo ser humano, nós como todos adultos, precisamos aprender a respirar a nossa respiração. Vou utilizar aqui uma imagem. A imagem, por exemplo, nós não respiramos muito bem quando nós estamos com o nariz trancado, né? Um pouco de falta de ar, enfim, nessa imagem. Então, esse respirar, ele não está muito saudável, né? Então, é necessário aprender a respirar. Então, talvez essa seja uma frase assim que vai nortear assim, tudo que nós vamos compartilhar, eu e a Fernanda, então, nesse encontro de hoje, que é onde nós vamos falar, então, um pouquinho sobre o dia a dia, o que acontece lá no Jardim Jataí. Então, esse respirar que nós vamos colocar aqui, nós vamos compartilhar. Primeiro eu vou falar um pouquinho de uma maneira mais ampla, depois nós vamos completar com uns exemplos para ficar mais claro. Então, esse respirar, ele tem um sentido bem amplo. Existe esse respirar que nós conhecemos, que é o inspirar o ar, se libertar do ar, e existe também um respirar na natureza. Vou citar apenas um exemplo aqui, né? Tem o dia e a noite. Poderia citar muitos exemplos. Nós saímos de uma estação do verão, né? Bem quente, luminoso, muita luz. A natureza tem uma determinada coloração. E agora entramos no outono, né? O ar já está um pouquinho mais úmido, está mais escurinho, mais nublado, né? Uma outra coloração na natureza. Tem alguns fenômenos acontecendo ali, como, por exemplo, as folhas caindo, um vento um pouquinho frio. Não está tão frio ainda, mas é um início, né? Então, saímos de uma estação onde era bem colorida, bem aberta, e agora estamos entrando num momento, assim, mais de introversão, né? De introspecção. E isso também é um respirar. E a pedagogia Waldorf, ela nos ensina a respirar com a natureza. A natureza nos ensina a respirar, né? Como respirar junto com a natureza, como transformar esse respirar num respirar saudável. Então, aqui na pedagogia Waldorf, no Jardim Jataí, nós utilizamos o ritmo. Então, nós começamos o dia, iniciamos com o ritmo. Ritmo e respirar estão muito interligados, estão diretamente interligados. Nós não seguimos uma rotina, nós seguimos um ritmo, porque o ritmo, ele pulsa, ele tem vida. Então, nós respiramos junto com o que está acontecendo. Nós estamos no outono, então existe um respirar adequado para que ele seja saudável de acordo com esse momento. Então, é algo muito vivo, é algo que está pulsando. Uma rotina, por exemplo, só estou fazendo essa analogia com rotina, né, para ficar um pouquinho mais claro, assim, que não é rotina, é uma coisa mais rígida, assim, fria, né? Começa o ano de um jeito e termina do mesmo jeito, né? Então não é dessa maneira. Então o ritmo, ele é algo vivo e ele é muito saudável, vai repercutir em saúde, imunidade, influencia a nível psicológico, mental, fisicamente, em todos os sentidos, assim, claro que vai resultar no desenvolvimento humano, vai resultar numa vida mais saudável, vai resultar também no aprendizado mais saudável. E eu vou, essa pequena ilustração, assim, essas palavras assim introdutórias, também com uma frase eu vou finalizar. Então, essas palavras, antes de entrar no sentido mais prático, que aí nós vamos ampliar, então, a nossa visão. A criança precisa de ritmo para se firmar no mundo com saúde e equilíbrio.
Eu até vou repetir essa frase de novo, mas eu não vou explicar ela. O importante é deixar ela ressoando e no decorrer dos exemplos que eu e a Fernanda vamos colocando ali, deixá-la ressoando e aos pouquinhos nós vamos se dar conta por si mesmo se isso faz sentido ou se não faz sentido. Então, vou falar mais uma vez essa frase, né? A criança precisa de ritmo para se firmar no mundo com saúde e equilíbrio. Bom, como que é então o dia a dia, então aqui no Jardim Jataí, na pedagogia Waldorf como um todo? O período da manhã, ele é muito importante. Então, acordar já com o sol. O sol, ele nos convida já a acordar, né? É como se a criança ela crescesse para a atividade. O estado anímico interno dela, ela cresce para a atividade, tem uma facilidade maior, a alegria, tudo flui com mais leveza. Depois, no período da tarde, já começa a decrescer um pouco. Então, é muito importante esse ritmo, ele começar no período da manhã. Então, no Jardim Jataí, nós funcionamos pela manhã. Começamos lá 8 horas, vamos até meio-dia. Esse é o principal característica assim, que nós colocamos assim, para iniciar, então, esse exemplo de ritmo, como que funciona o ritmo. Então, período da manhã, acordar com o sol, isso é muito importante. Agora, esse respirar, né? Nós conhecemos, então, o inspirar e o expirar. Agora, no sentido prático, como que funciona esse ritmo, como que ele pulsa aqui no Jardim Jataí? Tem um momento, então, de introversão e tem um momento de extroversão. Tem um momento onde as crianças brincam no ambiente interno e tem um momento que as crianças brincam no ambiente que é externo. Esse ambiente interno, ele é todo preparado, tem as cortinas, sem excessos de luz, um ambiente muito introspectivo, onde se faz o lanche, onde acontece também, não somente o momento do brincar, acontece em outros momentos importantes, tais como a contação de história, tais como a roda rítmica, o desenho, e é muito importante a criança vivenciar, ter essa vivência do interior, do seu interior. E aquele ambiente externo, onde tem ali a natureza muito presente, tem uma árvore, tem a grama, tem a areia, e quando chove a areia fica bem embarrada, assim, fica um barro, né, uma lama, onde a criança ela vai correr, ela vai pular, vai brincar, então esse momento assim, e isso é um respirar. Então, isso dentro do ritmo da pedagogia Waldorf é um respirar, o brincar fora e o brincar no ambiente interno. Eles se complementam, eles se equilibram, é muito importante. Porque se eu tiver só um desses, já vai dar um desequilíbrio. Esse respirar, ele não fica tão saudável. Então, esse respirar amplo, dividido em brincar no ambiente interno e no ambiente externo, muito importante, contribui para essa respiração saudável. Vou dizer aqui um exemplo que aconteceu muito recente. Então, estava no momento inicial, e esse momento inicial foi na semana passada, era o brincar fora. Ela já chegava e já brincava nesse ambiente externo. Aí a criança, a Daiane, que é minha colega, ela é regente da turma dos maiores, 3, 4, 5, 6 anos, ela recebe as crianças lá na frente, eu acompanho ela já direcionando elas para o brincar ali no ambiente externo. Aí uma das crianças me falou assim, tinha chovido, estava úmido, tinha bastante umidade, tinha barro, tinha lama, e ela me comentou assim, eu não gosto de lama, Daniela. Ah, tudo bem, não tem problema. Você pode brincar, não precisa chegar perto dela se você quiser, né? Porém, tentem adivinhar o que aconteceu, né? A natureza, ela tem essa coisa de encantar a criança, né? Então, tinha mais algumas amiguinhas que foram lá e elas estavam com as galochas e começaram a brincar no barro. Elas até pulavam, assim, e se observava assim claramente a alegria delas pulando ali naquela lama ali. Tinha uma pocinha d'água ali também, elas estavam muito felizes ali brincando, e não passou muito tempo assim, elas começaram já a passar lama nos braços,
tinha lama até no cabelo, enfim, né? Então, esse momento, assim, do brincar externo, sabe? Onde a criança, ela consegue... É como diz ali o verso do Goethe, respirar liberta. A criança, ela está liberta, ela está vivenciando, ela está entregue ali, né? Momento muito importante, assim, desse respirar. No momento interno, então, tem alguns brinquedos, inclusive a Fernanda vai apresentar alguns brinquedos para nós, de alguns exemplos. Temos panos, temos madeiras, as crianças criam muito nesse ambiente interno, até mesmo as cadeiras elas utilizam. Hoje mesmo, uma das crianças, ela me pediu ajuda para fazer, que a meu ver, assim, parecia ser uma casa, né? Tinha 4 cavaletes, me pediram para colocar o telhado ali com panos, né? Nossa, que casa grande, eu comentei. Não, Daniel, não é uma casa, é um castelo. Ah, tá bom, por isso que ele é grande assim, né? Tá. Então, ali nesse ambiente interno, elas fazem coisa de casa, elas conseguem ter essa vivência da interiorização, se interiorizar, e o que resulta isso numa calma, numa serenidade, elas conseguem colocar a criatividade assim com mais clareza, com mais fluidez. Fernanda, eu vou pedir então, se quiser colocar alguma coisa ou e mostrar alguns brinquedos. Uhum. Uhum. Então, né, Daniel falou do ritmo, e vocês percebem que quando a gente fala do ritmo, ele trouxe a palavra equilíbrio, né? Isso é muito interessante, porque a gente mostra dois polos, né? Esse expirar, quando a criança ela está mais solta, e esse inspirar é a concentração, quando ela faz algo concentrado, né? Às vezes, até no brincar fora, ela também está mais concentrada em algumas atividades, né? E dizer assim que essa relação do ritmo, nesse ambiente, a gente procura trazer envoltórios para essa criança, que significa um espaço que ela se sente com calor, e esses são, a gente pode citar 3 envoltórios, né? O Daniel já começou a falar de um deles, que é o espaço, né? Então, um espaço preparado pelos adultos, que tem um sentido, cada coisa que tem lá dentro, cada elemento do brincar, a cor que está lá permeada, a gente usa um tom assim mais de, a gente fala uma cor de útero, então lá dentro ela realmente fica como num útero expandido, né? E lá fora, então, a natureza dita, né, a comunidade cuida, né, para que, né, o gramado fique um bom gramado, né, as podas, e né, o trabalho do adulto está ali sempre com esse cuidado. E o outro envoltório, muito importante, porque está sempre voltado para quem cuida, né, a criança, ela é muito vulnerável, como a gente falou na primeira live, ela é puramente percepção sensorial, por isso que o espaço, ele é muito importante. Imagine vocês, uma criança que está sem filtro, sem consciência, num espaço quadrado, todo branco, né, sem vida, né, e não é a beleza natural, orgânica, né, então, e esse terceiro envoltório é o envoltório das relações, e ele está um pouco ligado com os outros envoltórios, né, o espaço e o tempo eu não falei, né, o tempo, o espaço e as relações, porque o adulto, ele se coloca no lugar onde ele cria, ele ajuda a criança a se desenvolver, inclusive ele se abstém de estar interrompendo a criança no brincar, porque ele entende que o brincar é a ferramenta mais poderosa de observação, né? Então, quando a gente fala que a criança brinca livre, prestem atenção, a gente não está dizendo que a criança faz o que ela quer. Através desses envoltórios, a gente leva a criança sem pressioná-la, sem deixar que o Cronos tome conta, o tempo marcado, tudo é muito sutil. Então, quando a criança faz a mudança do brincar dentro, do brincar fora, por exemplo, agora no verão, né, que o sol começa a subir perto do meio-dia, está muito quente, então a gente prioriza o brincar fora quando as crianças chegam. Aí, quando chega mais ou menos o horário de entrar para o lanche, que eles vão para brincar dentro, ninguém chama, tá na hora de comer.
Então, o adulto se coloca no seu gesto, começa a guardar os brinquedos, as crianças já estão atentas, porque o ritmo é todo dia. Ele é sempre igual, ele vai modificar em função da natureza, mas é tudo muito sutil. Então, a criança não se sente pressionada, né? Mas ela vai, ela tem que fazer sim. A gente leva com muito carinho, muito cuidado, né? Mas, então, a pedagoga começa a cantar e ela leva com a voz dela a criança para dentro, com a imagem de um trem, enfim, é com o que ela vai escolher. E ela faz isso todo dia, e todo dia. E isso traz uma certa organização interior, que é o ritmo, né? Que ela organiza e dá segurança para essa criança, porque ela recebe isso todo dia. Então, assim, parece que não é nada, mas é muita coisa. Tudo que a criança faz, a gente faz com cuidado, ela leva o pratinho dela, ela tira da mesa, ela põe a cadeira no lugar, e a gente procura nunca esquecer, né? Sempre lembrá-los, mas de maneira sutil, sem estar falando muito, sem estar explicando muito, e eles já sabem, e um ajuda o outro, né? Então, eles têm uma tranquilidade, né? Eles não são pressionados, é como hoje os espaços, os envoltórios fora. Bom, acho que deu problema na internet ali. Vou continuar, damos continuidade à live. Então, esses vários exemplos do brincar dentro e a sua fundamentação, brincar fora, muito importante, porque dão equilíbrio. Esse inspirar e esse expirar devem estar muito equilibrados. Expansão demais, né? Inspiração demais pode causar uma sensação assim de medo na criança, até por falta do limite, ela não consegue reconhecer o limite. Contração demais, ela pode sentir uma certa pressão, ela pode se sentir um pouco restrita. Então, veja como é importante esse respirar saudável. Vou colocar algum exemplo também aqui no sentido de que seria algo não saudável que está pedindo assim a atenção dessa respiração, está chamando essa respiração, né? Existe algo que está muito comum, a criança que não sabe brincar. É algo, inclusive, parece com bastante frequência. E brincar é uma palavra-chave na primeira infância. Palavra-chave, uma palavra que norteia bastante toda a primeira infância, né? Então, muitas vezes, devido à aceleração demais, a agenda lotada, enfim, né, ou outros entretenimentos onde a criança pode ficar naquele estado mais passivo, né, assistindo uma tela, seja de televisão, de computador, de celular, então acontece um certo desequilíbrio nesse respirar. Então, esse cuidado básico aí para poder equilibrar, chamar essa respiração, né, convidar para o brincar, esse aspecto da interiorização, o aspecto da exteriorização, porque tudo indo em equilíbrio vai resultar lá no desenvolvimento saudável e fácil aprendizagem e tudo mais. Então a criança precisa aprender a respirar. Então essa é uma frase muito importante que nós podemos anotar, escrever, refletir, meditar sobre ela para compreendê-la e poder ajudar melhor as nossas crianças. Nesse momento agora, eu vou pedir, então, nós vamos colocar algumas imagens e 2 vídeos que nós selecionamos para que tudo isso que nós colocamos, eu e a Fernanda, para que tenham também essa parte visual, assim, também, do que acontece aqui no nosso espaço Jardim Jataí.
Muito bem. Fernanda, quer continuar? Caiu a sua internet um momento ali, quer dar continuidade no que você estava falando? Você estava falando? Então, a internet caiu, gente, desculpa, mas acontece, né? Eu estava falando dos envoltórios, né? E o Daniel comentou, assim, né, para a gente estar falando um pouquinho, mostrando um pouquinho de como é difícil essa tarefa, viu, gente? Mostrar como é que é o ambiente por aqui. É um grande desafio, né? Então, eu trouxe aqui alguns elementos do brincar. Isso aqui, na verdade, é a nossa boneca, uma boneca aqui, até a boneca da minha filha. Nós, tudo que tem dentro dos elementos do brincar, do jardim, somos nós quem fizemos. E a criança, ela vê tudo, né? Nós fizemos em frente à criança. Então, esse talvez seja um dos únicos brinquedos que já estão prontos, né? E o que predomina são os materiais mesmo mais orgânicos, né? Nem tudo é, né? A gente tem pneus, por exemplo, então, né? Mas a gente procura levar isso para a criança, né? Porque nessa primeira infância, o sentido do tato está muito presente, né? Então, ela tateia e ela leva isso para a vida inteira, né? De novo, não de forma consciente. Então, ela tem contato com aquilo que é verdadeiro, né? Então, a gente usa a lãzinha de carneiro, é uma bonequinha muito simples, que quase não tem expressão, né? Um brinquedo capaz de deixar a criança realmente fantasiar, né? Não tem maquiagem, é um bebê, né? Ela é fofinha, ela tem um peso, ela tem um calor, ela tem, né? A lã de carneiro, ela tem a questão térmica no verão, ela não aquece no inverno, né? E no inverno ela é quentinha, né? Então, tudo tem uma beleza muito orgânica, né? E depois desse brinquedo, muita coisa eu trouxe aqui. A gente faz muita, né, que o tricô, são essas cordinhas, eles brincam muito, panos, né, não adianta aqui mostrar os panos para vocês, panos de algodão, tem pano dentro, pano fora, e a fantasia rola solta, né, como o Daniel fala, a gente intervém, sim, em alguns momentos, no maternal eu acho que ele exige mais, a criança não está bem pronta para socializar, mas ela já está ali, né, então às vezes alguma intriga, né, alguma coisa, então a gente traz uma brincadeira mais individualizada, de colo, né, as músicas da nossa infância, né, do cavalinho, tudo aquilo que eu acho que todo mundo já vivenciou um pouco, a gente não quer deixar escapar isso, né, e esse envoltório da relação, esse calor, a gente precisa fazer muito, né, de silenciar, deixar a criança manifestar o que ela precisa manifestar, e a gente vai modificando o ambiente se necessário. Mas, de novo, no ritmo, tudo tem o seu lugar, as crianças já sabem, se a gente tira alguma coisa, está fora do lugar, a criança percebe, porque está dentro dela. Isso causa, gente, é difícil de explicar, né, mas é muito lindo, assim, ela se desenvolve organizada internamente, né, com uma proposta pedagógica livre, mas lembrando que eu acho que foi esse momento que cortou, a criança brinca livre, porque é uma ferramenta maravilhosa para o adulto observar o que está acontecendo no corpo dela, no desenvolvimento, como é que ela pisa, será que ela está enxergando bem? Olha só, ela fez esse movimento, parece que não. Como é que está crescendo o cabelo? Por que a criança chegou com uma cor diferente, né? A voz dela, tudo isso é no genuíno brincar, no brincar protagonista, né? Quando ela é protagonista. Mas a criança não é livre, gente, tá?
e bagunça, ambiente bagunçado, adulto bagunçado internamente, é muito ruim. A criança, no brincar, ela faz aquela coisa que parece a bagunça, a desorganização, mas não é isso que está acontecendo internamente. Né? E no dia a dia, tudo volta para o lugar, sempre mais ou menos no mesmo horário, né? Sem ela saber o horário. E por que a criança não é livre? Por tudo aquilo que a gente já falou, essa vulnerabilidade, ela não tem o eu, tá? Nessa individualidade consciente. Então, ela depende totalmente desses envoltórios, né? Que é o adulto que cria. Então, a criança, no primeiro setênio, ela não é livre. A liberdade é alcançada a partir de quando qualquer ser humano ganha consciência. Então, às vezes, as pessoas falam, mas, nossa, se brincar livre, faz o que quer, a hora que quer. Não, né? Não, mas a gente tenta ser suave, sutil, firme, sim, às vezes, né, sempre com firmeza, amorosidade, né, trabalhando os sentimentos, né. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui também outro brinquedo universal, né, que tá bem pequenininha a bola, acho que eu não sei se dá para ver aqui minha câmera, né, a bola, também tricô, né, a gente, não, nem sempre é a lãzinha de carneiro, né, tem tem um porongo aqui que eu trouxe, né? A gente tem a madeira, né? Esses aqui, né, são brinquedos que têm uma forma, mas mesmo assim, né, independente do que a gente traz, o brincar, ele é muito... ele se transforma. Esse aqui é o bebezinho estrela, é o primeiro bebê, é quase uma naninha, né? Que a criança recebe, né, quando ela nasce praticamente, ela dorme junto, ela pega, ela é toda molinha, né, como um bebê, né, é sempre assim uma imagem, não é fidedigno, né, não é um brinquedo todo detalhado, né, caso contrário, como é que essa criança vai dizer que manifestar uma tristeza, uma alegria através de se brincar, está tudo pronto, né, empobrece a possibilidade da fantasia e essa investigação que a gente faz a respeito dela, né. Daniel, eu acho que os brinquedos eram, né, mais ou menos isso mesmo que eu queria mostrar, né, só mesmo para dar um sabor, como você falou, né, do que trazer as pessoas um pouquinho para dentro, né, e é isso, né, Você colocou ali as palavras sobre a boneca, né? Então eu lembrei de uma frase que o menos é mais. Então, excesso de brinquedo não é positivo, não é saudável, vamos dizer assim, né? Então, dá oportunidade para a criança... Eles ficam confusos, né? Isso, ficam desorganizados. Eles ficam confusos com o excesso. Exato. Menos é mais. Assim, no maternal, tem uma observação maternal, como as crianças ainda elas não sabem, elas não conseguem dividir, né? Então, tem um pouquinho mais de elemento, um pouquinho mais, né, assim, do mesmo, né, os bichinhos, mais cordinhas, mais panos, mas aí chega no jardim, né, já consegue, então já tem menos elementos, né, e esses elementos, eles podem ganhar um pouquinho mais de detalhe, porque a criança nessa fase, ela já tem um pouco mais de vivência, né, ela já consegue, ela enriquece mais o brincar a partir das experiências, do que ela viu de exemplo em casa ou até conosco, né? A criança pequena, se a gente colocar muito detalhe, já mata ali a fantasia. Então, mata a fantasia. Né? Exatamente. Das imagens que foram colocadas ali, foram passadas, quero comentar um momento que acontece no ambiente interno. Tem vários momentos, como eu havia apenas citado, né? O tempo ele é um pouco limitado, não dá para falar um pouco sobre cada momento, né? Mas pelo menos selecionamos alguns momentos para falar, né? Então tinha um momento ali que as crianças estavam amassando ali, né? A massinha do pão. Então a Daiane, a nossa regente ali do Jardim dos Maiores, então, tem um dia da semana em específico onde ela faz o pão e as crianças podem levar para casa e aquelas crianças que quiserem participar, não é nada assim dirigido obrigatoriamente, a criança que quer participar ali amassando, então ela pode participar e normalmente todas querem, aí elas colocam, tem toda uma ritualística, inclusive o ritmo ele é marcado com pequenos rituais assim que são singelos, mas são muito ricos assim e fazem a diferença, né? Rituais lúdicos.
que acontecem assim na transição de uma atividade para outra, com música. Então, o regente, claro, mais o auxiliar, eu que acompanho ali a Daiane, vou acompanhando com as canções, aí eles já vão sabendo o que vai acontecer. Aí já vão colocando ali nesse momento do pão a touquinha, vão colocando o avental, vão se dirigindo ali ao banheiro para lavar bem as mãos, e aí depois se dirigem à mesa ali para fazer o pão. E é um momento assim que elas fazem com muito entusiasmo, elas brincam com a massinha, cada um do seu jeito ali umas batem, outras fazem formas. E interessante que uma das mães no portão lá, ela me comentou, meu filho não gosta de pão, não come pão em casa, qual é o segredo de vocês aqui? Que ele adora esse pão de vocês, né? Ele não aguenta esperar chegar em casa para comer, né? Porque as crianças levam num saquinho ali o pãozinho que elas ajudaram a fazer para casa, né? E aí elas gostam muito, né? Então tem uma magia que acontece aí, né? Elas participando de todo aquele processo, né? Sentindo o aroma, sentindo o cheirinho, indo lá olhar a evolução da massa crescendo, quando ela vai ficando dourada. Então tem uma magia que acontece aí, né? Tudo isso aí é ritmo. Ô, Daniel, inclusive a nossa refeição, ela é um tema muito legal, né? A gente não vai conseguir desenvolver muito. Cada parte do ritmo tem fundamentos, mesmo com a simplicidade, mas hoje a gente vive uma crise, né? Em função do tempo dos adultos, todos nós estamos assim com o Cronos, assim, né? Então a criança ela precisa, né? Ela não consegue respirar às vezes, expirar, ela só inspira, né? Porque quando a criança está sendo dirigida numa atividade, vai para natação, vai para balé, ela está só inspirando. Ela está trazendo aquele conteúdo, e claro que ela apresenta, assim, a individualidade dela, mas é muito diferente quando ela faz no brincar, por exemplo, né, que é o que ela está propícia a fazer. E o lanche, hoje, assim, por exemplo, em casa, os pais às vezes não conseguem nem fazer com que a criança sente para comer. E nesse momento, todos sentam para comer. Aquela criança um pouco mais agitada passa 4 semanas, gente. Esse é um número fantástico. Vocês gravem, vocês já viram falar nos 20, faça 21 dias. Então, um ritmo para nós sempre dura, não sempre, tá? Mas assim, uma história, às vezes, ou para trocar uma música, a gente fica insistindo 4 semanas para aquilo entra na criança e ela cria um hábito, com muita paciência, né, com muita devoção, né, acreditando muito, confiando muito, e acontece. Aqui tem a criança que não come em casa, ali ela come, nem sempre, isso não acontece da noite para o dia, tem alimentos, né, que não, mas assim, faz oração, baixa a luz, né, momento que também, né, o jardim, vocês fazem muito isso, né, de trazer uma história da vida, da infância, do professor, do pedagogo, né, do jardineiro, e se conecta, né, com as crianças, e aí cada criança sai ao seu tempo, eles já acostumam, que não é sair correndo, não é bagunça, não, gente, você tem que ver como eles se organizam. Basta a gente ter essa organização, nós, né, adultos, interna, e conduzir sutilmente, com paciência, porque nada é da noite para o dia. Toda vez que entra uma criança nova, é uma adaptação de ritmo para todo mundo, né? E com esse olhar, né, mais sereno, mais calmo, mas assim, né, não é por acaso que a pedagogia Waldorf, ela é indicada, falada, né, pela Unesco como a pedagogia para a nossa época. Na verdade, é uma pedagogia para a época moderna, eu digo. Ela está começando agora, mas ela ainda vai se desenvolver muito, né? E não é fazer igual o que se fazia antigamente. Às vezes fala, nossa, mas assim eu vivia meus pais, mas não, é um pouquinho diferente, né? Sempre o ser humano é um ser em evolução, né? E o que a gente vê hoje, a tecnologia, não é negar isso, ninguém nega isso, não, né? Mas isso, a tecnologia, as mídias, essa forma de ensinar muito com base só na informação, sem experiência, não é moderna, ela é da nossa época. A gente está vivenciando ela muito forte agora, e nós viemos para trazer saúde para as crianças, que é isso que elas estão precisando, que a gente observa, né? Quanto mais a nossa cidade, que é uma cidade, né, que está crescendo verticalmente, e a gente está ficando sem espaço, né, para as crianças aqui, né?
E é isso. Eu lembrei de um outro momento, infelizmente não podemos, gostaríamos muito de falar de todos os momentos que acontecem, né? Cada momento que acontece no espaço externo, todos eles são bastante especiais, né? Mas o momento do lanche também tem todo um ritmo e que as crianças aprendem, criam o hábito, como a Fernanda falou, né? Tem o momento da oração, onde se agradece a terra pelo alimento, elas fazem toda aquela oração, agradecimento pelo alimento, né? Inclusive, elas mesmas, num processo assim espontâneo, sentindo esse momento de introspecção, elas mesmas pediam para apagar a luz, fechar as janelas. Esse foi um movimento, pelo menos pelo que eu me lembro, isso partiu delas. Vamos apagar a luz, vamos fechar as janelas ali para entrar menos luz, ficar um ambiente assim bem caloroso, assim, bem caloroso mesmo, somente com a luz da vela. E para quem não assistiu, agora eu lembrei de uma coisa, para quem não assistiu o primeiro encontro, nós falamos que a pedagogia Waldorf ela veio da antroposofia, que a antroposofia não é uma religião, então todo esse sentimento de devoção, o agradecimento pelo alimento, não tem dogma, não tem nenhum tipo de sectarismo, é simplesmente a devoção. A devoção, o agradecimento em devoção pelo aquele alimento que está ali, que a natureza ela deu esses frutos e assim nós agradecemos através de uma canção e as crianças cantam juntos, fazem os gestos juntos. Então, tudo isso é muito saudável. Eu lembrei desse momento, julguei interessante falar desse momento que acontece ali, então, do lanche. E estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso encontro, então, em média, 40 minutos a 1 hora, até inclusive para dar tempo de responder alguma pergunta, se tiver, ou algum comentário. Inclusive, você quer colocar algumas palavras finais, Fernando? Enquanto isso, eu vou olhar, ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Então, né? Seguir o convite, né, para vocês seguirem conosco finalizando esse ciclo na próxima quarta-feira, que a gente vai trazer assim, algumas pessoas para exporem assim relatos de como é fazer parte dessa comunidade, né? Que somos uma comunidade de aprendizagem. Todos aprendemos juntos. Então, quem chega numa comunidade onde tem a pedagogia Waldorf se engana que é só para criança, né? Não, é para todo mundo. Claro que o centro são as crianças, né? É nelas que a gente deposita essa esperança, né? Eu acho que elas são as nossas sementes, né? Que a gente cuida com carinho, rega, põe ao sol, guarda lá na terra, e elas vão, né? Crescendo nesse ambiente onde todos, né? Tem aquele provérbio africano que fala que toda aldeia, uma aldeia inteira, né? Responsável pela criança. Isso é mais ou menos uma imagem da nossa comunidade. Então fica o convite, né, para quem quiser assistir, quem não conseguiu também quiser indicar para algum amigo, para alguma família, lembrou de alguém, né, que se conectou com o nosso jeito de ser. Então as lives elas estarão gravadas, né, ficarão gravadas, acho que no YouTube. Então dá para repetir, dá para ver e também mandar mensagem pelo Instagram. As próprias famílias recebem os pais novos, enfim, as pessoas que querem conhecer, nós temos um dia especial para recebê-los. E é isso, gente, uma boa noite a todos vocês, né, um bom sono, que levem para o sono, que processem, que tragam as dúvidas na próxima live também. Um grande abraço, viu? Certo, Fernando, obrigado. E concluindo esse aspecto do ritmo, então, lá no início eu falava que o ritmo está na natureza, está no cosmos, enfim, está pulsando em tudo e, inclusive, em nós, seres humanos. Então, o ritmo ele é importante para nós, para o nosso desenvolvimento humano, então, de nós todos.
num determinado nível para as crianças e em outro nível para nós adultos. Então, como é importante nós adultos bem organizados, para que as crianças também estejam bem organizadas. Então, a criar aquele ritmo saudável no horário de acordar, no horário também aqueles momentos de estar presente com a criança, porque ela pede muito a presença dos pais, ter aquele momento de qualidade ali, onde possa estar presente 100% ali com as crianças. Aquele momento também de se recolher, onde está saindo daquele momento de extroversão para o momento de introspecção. Então, aos pouquinhos, inclusive, no próprio ambiente, tanto no nosso ambiente interno, como também o ambiente externo, né? Ir apagando a luz, desligando o rádio, desligando a televisão, desligando a luz, diminuindo o excesso de informações que vem do lado exterior, né? Todas essas impressões, para a criança já ir se interiorizando e para ajudar lá a contar uma história para ela dormir, fazer uma massagem nos pés, tudo isso pode fazer parte de uma ritualística, de pequenos rituais dentro de um ritmo saudável que você pode fazer em casa, né? Você pode criar, então, para criar, desenvolver esse respirar saudável. E eu vou concluir novamente com a frase, com o verso de Goethe. Duas graças há no respirar, inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Tão lindo efeito da vida, uma mescla. Agradece a Deus quando ele te aperta e agradece de novo quando te liberta. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro, dia 24, nesse mesmo horário.